Olá, sejam bem-vindos ao programa Conversa com Lisandra Tomé. Aqui a gente fala sobre advocacia, negócios e influência. E para o programa de hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial, Carolina Minsen, advogada, especialista em direito médico, dona de um escritório de advocacia, fica aqui na Barra da Tijuca. Mas Carolina conseguiu construir uma carreira sólida, internacional, né, Carolina? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, no episódio de hoje. Nós vamos falar sobre gestão, expansão e propósito. Como construir uma carreira na advocacia sólida e internacional. Seja bem-vinda, Carolina. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você aqui. Obrigada pelo carinho, obrigada por ter me convidado. É sempre, assim, muito profícuo mesmo. Eu digo que uma das coisas do propósito é isso, é a gente disseminar, né? A gente falar um pouco até do que não deu certo, do que deu certo, para ajudar as pessoas, né? Então, eu acho, assim, seu trabalho incrível. Fico muito feliz de você me dar esse espaço aqui e desejo muito sucesso aí, porque é, sem dúvida, uma necessidade para a advocacia, para as mulheres em geral, para buscar realmente uma sociedade com mais qualificação, né? Eu acredito nisso. Falta, às vezes, orientação, instrução, ideias, mentores, coaches, né? Chamem do que quiser, mas, assim, tá faltando isso, esse conteúdo para as pessoas, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada e parabéns também você pelo seu trabalho, porque eu acho que nós somos, no final das contas, todas mentoras e coaches, porque acho que a gente vive por um propósito e a gente quer fazer algo pela profissão, né? Sim. Pela profissão advocacia. Por isso que o programa aqui, a gente fala sobre advocacia, negócios, influência. Então, é como você falou, né? É trazer o que deu certo, o que não deu certo, e toda a sua trajetória como advogada. Eu já acompanho você faz um tempo e eu sempre admirei. Até acho que a gente vem com essa identidade, né? Por ser mulher. E a gente sabe que é tão difícil construir uma carreira sólida, sendo mulher, né? Uma carreira sólida, uma carreira de sucesso, e ainda mais na advocacia privada, que ainda é uma carreira que a gente vê uma predominância masculina de sócios de escritórios. Então, você tem uma carreira muito bonita, né? Você tem uma credibilidade como advogada, como mulher, como pessoa. Então, eu sempre acompanhei você já faz um bom tempo. E aí, eu sempre assim, nossa, uau, que mulher, né? Que mulher forte, que mulher inteligente, que mulher que passa credibilidade e que você passa aquilo assim, nossa, eu quero ser igual a ela. Então, eu acho que quando a gente tem isso muito forte de poder influenciar pessoas, eu acho que a gente tem isso como propósito também, né? De poder vir e falar como você pensa, como o que deu certo, o que não deu certo, e tentar influenciar outras pessoas para o bem. Então, eu acho que a gente tem o mesmo propósito. Então, eu vejo que todos nós somos mentores e coaches quando a gente tem o propósito de influenciar para o bem. Que eu acho que a sociedade, no geral, está precisando de bons mentores. Exatamente. Bons guias, Bons né? guias, não só influenciadores de palco, como a gente tem visto aí um pouco na internet, né? Mas pessoas que realmente têm um propósito genuíno de conduzir para o bem e mostrando a realidade. Exato. Nem tudo são flores, Nem né? tudo são flores. Então, como a gente vai falar aqui da sua carreira, da sua advocacia e de tudo que você construiu ao longo desses anos todos, Carolina, e que eu venho acompanhando, eu queria entender como que foi começar, né? Você construiu a sua carreira, hoje você atua numa área que é para médicos, né? Direito médico, você viaja, você conseguiu internacionalizar a sua carreira, você tem um escritório também em Portugal, né? Eu vejo você viajando bastante em congressos, dando palestras. Ou seja, você advoga para uma classe que também é criteriosa, assim como a nossa, advogados também são criteriosos, você advoga para uma classe que também é bem criteriosa. Como é que foi o início da carreira para você? Bom, apesar dos meus pais terem se conhecido na faculdade de Direito, eu não venho de uma família de advogados com escritório montado e tudo mais, mas sempre foi meu sonho ter meu escritório. Sempre foi meu sonho fazer a faculdade de Direito e
abrir o meu escritório. Apesar de eu ter Então, estagiado seus na pais defensoria. também são advogados? São advogados de formação, mas meu pai não atua, meu pai é militar, né? Então, a gente tem algo em comum. Meu pai também é militar. E minha mãe, ela foi concursada pública e depois se aposentou. Ela até veio para o escritório me auxiliar um pouco, mas depois que ela virou avó, ela assumiu a profissão integralmente e aí saiu do escritório. Quer dizer, continua lá, mas agora o tempo dela, full time, o trabalho dela para conseguir curtir o tanto que ela, na minha época com a minha irmã, não curtiu, né? Sei. Porque era uma loucura e é uma loucura, né? Mas o que aconteceu? No início, eu sempre fui muito consciente da necessidade do passo a passo. Eu nunca... eu não tinha ideia de sair da faculdade e abrir meu escritório. Algumas ilusões que são vendidas até como facilidade ou como tenha coragem, você pode fazer isso. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que fazer. Mas eu acredito, na verdade, que o esporte me deu uma visão, e por isso eu sempre falo para as pessoas... Você fez esporte? Qual esporte você fez? A vida toda. Eu ainda faço, né? Tento fazer. Eu fiz natação um tempo, fui federada e depois troquei pelo voleibol. Também fui federada, também joguei em vários clubes e tudo. E me lembro que, assim, essa percepção de que você tem que dar passo a passo, você tem que aprender, você tem que melhorar, para ser craque, para você estar bem, você tem que começar fazendo as coisas aos poucos para dar certo. E no esporte é assim. Se você não começa a treinar, você pode ser péssimo, mas começa a treinar, se dedicar, disciplina e tudo mais, você vai crescendo. E eu acredito nisso para tudo na vida. Tem uma frase de uma amiga minha, que também é advogada, não sei se você conhece, e também foi atleta, que é a Mariana Maduro. Sim. Ela é professora também. E eu vejo que isso é muito comum dos atletas. E é uma forma de pensar e se comportar que acaba trazendo sucesso para a vida profissional. E ela fala assim... disciplina supera o talento. Sempre. Essa é uma frase, na verdade, do Bernardinho. Do então, vôlei. Ela usou uma vez. E eu falei assim, uau, sempre, tipo sempre. Assim, disciplina supera qualquer talento. Porque o que acontece? O talentoso preguiçoso, ele vai perder do disciplinado dedicado. Ponto. Porque o talento vai abrir a porta, mas para continuar lá dentro, ele vai ter que ser disciplinado, esforçado, dedicado. Né? Eu até assisti um programa que falava muito sobre isso, comparando 2 jogadores de futebol, um mais talentoso que o outro, mas um extremamente mais disciplinado, focado, que conseguiu levar a carreira por muito mais tempo e ganhar todos os prêmios nos anos que ele atuou. E eu tinha para mim que eu tinha que sair da faculdade, queria fazer já uma pós-graduação e meio que emendar, aproveitar que eu estava naquele momento de estudo, entrar num grande escritório que eu queria conhecer, como faz e tudo mais. Naquela época eu era apaixonada por direito penal, fiz inclusive a prova da OAB, especialização Eu também. A prova da OAB eu fiz em penal. E fiquei lá uns 2, 3 anos e depois fui para um escritório de médio porte que tinha contencioso de massa, que eu também queria pegar esse know-how, e depois saí desse e aí abri o meu escritório. E, assim, naquela idade, eu me formei muito, muito nova, com 22 anos, então a gente acha que está no controle das coisas, né? Eu falei, eu vou fazer isso para abrir meu escritório e aí eu já... Só que nem tudo funciona da forma que a gente quer. Eu, no início, não fechava a conta, porque eu realmente fui na coragem, abri meu... literalmente. Abriu 100 clientes, zerada. E eu já tinha alguns clientes, porque esse primeiro escritório, eu trabalhava com exclusividade, e quando eu fui para o segundo, aí eu pude começar a captar meus clientes e eu já estava no direito médico, porque no primeiro escritório, que era criminal empresarial, eu já atuava na área da saúde. E também eu venho de uma família de muitos médicos, enfim. Então já era uma área assim, que não tinha esse nome, nem tinha esse nome, na verdade, do direito médico. Até hoje a gente ainda não tem cadeira, são raríssimas as faculdades que tem. Mas eu já
tinha alguns clientes, não o suficiente para ter meu escritório, mas quando eu fui para esse outro, eu fui já trabalhando lá e trabalhando já meio que para fazer essa passagem. E aí, abri meu escritório. Dentro da minha programação, da ilusão, né, de tipo, tudo assim, eu sempre achei que sucesso é você trabalhar perto de onde você mora. Aham. E aí, eu morava no Leblon, abri meu escritório no Leblon, e era assim, vender almoço para pagar jantar e vamos embora sem parar. Podia não ter ninguém para atender, eu ia atender. Eu ia lá no Conselho de Medicina para saber quando tinha congresso, quando tinha seminário, eu ia, ficava lá, puxava papo, na coragem. E é o que eu falo hoje para... filtrar onde está o seu cliente. Exato. Isso era daí quando, que eu ia tirar... Carolina? Isso foi... Eu estou formada há 24 anos. Vou fazer 24 anos de formada. Isso tem uns 20 anos. Então, você era uma menina, mas já tinha essa mentalidade. Já. Vou lá no Conselho de Por Medicina. isso que eu digo que foi o esporte. Uhum. Claro que, assim, a educação que a minha mãe me deu sempre foi uma educação também muito portuguesa, muito assim... Se você quiser, você vai atrás, você tem que correr, você tem que estudar, não sei o quê. Eu tinha que ter nota boa, porque senão eu saía do vôlei, a ameaça era essa, Sim, né? o combinado, né? Era o combinado. Então, assim, eu sabia que eu, tipo, chegava do... A vida é feita de escolhas, isso eu soube desde sempre, porque eu acabava sendo aquela que não ia às festinhas, porque eu tinha jogo no sábado, então sexta eu tinha que dormir cedo. Se tivesse alguma coisa durante a semana, então... As pessoas até acho que desistiam de me chamar depois de um tempo, porque eu nunca ia, porque era a hora que eu tinha para estudar, porque eu saía da escola, almoçava e ia treinar, passava a tarde treinando, depois voltava, tomava banho e ia estudar antes de dormir. Então, era a disciplina, né? Nossa. Então, você acaba, de alguma forma, né, se mentalizando e se convencendo que aquilo funciona. E funcionou. Funciona. Eu cheguei onde eu queria no esporte, assim, naquela época não tinha isso. Vai para fora, fazer faculdade fora e tal. Então, não passou pela minha cabeça isso. O esporte te traz uma disciplina muito, muito forte, né? E aquela mentalidade, como você falou, eu preciso melhorar 1% a cada dia. Eu preciso me superar um pouco a cada dia. E vai te dando essa mentalidade que você teve de planejar o passo a passo. Né? E além disso, eu acho que errei. Ok. Acabou? Desistiu? Não. Errou? Treina mais, volta, faz de novo, tenta de novo, até você conseguir ou até você melhorar. E isso sempre foi muito claro assim para mim. Então, essa coisa do vender almoço para pagar jantar, estava no esquema. É isso aí, eu optei por isso, estou aqui, estou na chuva para me molhar, E você embora. começou o seu escritório completamente sozinha? Era só você? Só eu Muito coragem mesmo. E aí... E seus pais te apoiaram desde o início? Desde o início, sempre assim, minha mãe sempre foi minha apoiadora de olhos, meus pais eram separados, né, então a minha mãe que fazia 99% das coisas pra gente. Eles nunca falaram em nenhum momento, nossa, loucura você abrir seu escritório sozinha, como no com poucos último clientes. eu ganhava bem, ela mencionou isso, é isso mesmo que você quer? Tipo, você saiu de algo, né, que você ganhava muito bem para coragem de seguir. Mas eu não estava totalmente assim, não pela garantia dos meus clientes que eu tinha, mas eu estava consciente que eu ia passar por um momento, até porque de pressão, né? Exato. Você tinha que fazer dinheiro para pagar as contas, pagar Durante o aluguel do a faculdade, escritório. teve uma coisa que também me deu uma folga. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, sempre. Então, antes de me formar, antes até da faculdade, eu comecei a trabalhar com eventos, porque eu trabalhava como intérprete. Eu já falava inglês, espanhol, e aí era chamada para alguns eventos. E aí, num evento desse, uma pessoa que trabalhava numa agência de modelos e tal, falou assim, olha, você quer trabalhar pra gente, não sei o quê? Eu falei, não é pra mim isso aí, não, de jeito nenhum, nananã. Mas aí ele falou assim, não, eu gostei da sua voz, da tua impostação, não sei o quê, vamos fazer um teste, vai ter um teste pro Domingão do Faustão. E aí você faz, porque é para apresentar as ações comerciais, com a galera do marketing e tal. Passa gelol que passa, poupança Bamerindos, não sei o quê. Eu acabei passando.
cheguei lá, eram, sei lá, 200 meninas cheias de experiência, não sei o quê. Aí passaram 2, eu e mais uma, que é a minha amigona até hoje, e a gente entrou. E aí eu fiz aquilo durante quase 1 ano, e aí depois até eles mudaram lá, o esquema passou a ser uma funcionária mesmo da própria emissora, que passou a fazer esses insights, né, do marketing, mas naquela época a gente ganhava por entrada, então eu consegui juntar um dinheiro legal ali, e eu tinha muita consciência de guardar, né, então quando eu saí desse segundo escritório, e assim, você sai com a mão na frente e outra atrás. Sim. A gente sabe que a questão da advocacia, apesar de ser, e dever ser pelo menos, né, uma questão aí trabalhista corretinha e tal, não tinha isso. Você era uma subsócia chamada de sócia, mas um contrato social, mas que era só para não ter... Então, eu saía, você sai na coragem mesmo. Mas eu ainda tinha, tanto que eu conseguia montar o escritório, eu não fiz dívida para abrir o escritório, porque isso eu gosto de falar para a mentorada, para estudante, para aluno, a gente tem que ter coragem para sair do lugar e para fazer as coisas. Sim, sair da zona de conforto é importante também, mas o principal é ter coragem com responsabilidade. Não é vou fazer um empréstimo aqui, sei lá como é que eu vou pagar, não sei. Não. A gestão do que a gente quer fazer, ela precisa ter coragem, sim, porque não é fácil. Não existe esse caminhos em fácil que querem vender. Esquece, estão querendo te enganar. Mas você precisa ter responsabilidade. Sim. Porque senão você entra num buraco e aí salve-se quem puder. Então, consegui dar aquela respirada, mas era literalmente pagando... e uma outra questão. Eu sempre me valorizei. Então, eu escolhi o direito médico, que era uma área que as pessoas falam assim, o que você faz? O que você faz? Não sei o que é isso. Trabalha com erro médico, né? Tá. Que na época era mais responsabilidade civil por tanto, erro médico, mas né? Tanto que a minha segunda pós-graduação foi responsabilidade civil, porque... E direito do consumidor, porque era o que a gente tinha de ferramenta para essa área. Então, eu consegui sobreviver nos primeiros anos, mas com ação. Oração para mim também, né? Orar e agir. Isso que a gente mesmo. tem que fazer a nossa parte. Sempre fui uma mulher de muita fé, sou cristã e fazer acredito... aquilo que cabe a você. Exato. E Deus faz o resto que não cabe a você. Exatamente, né? Entendeu? E entregar na mão dele. Eu falo assim, você tem que ajudar Deus a te ajudar. Né? Vamos, né? Fazer a nossa... Vamos querer, né? A minha filha já se fala, vamos querer aí. Porque é isso, é você... O que é você querer, né? É você fazer. Então, o início foi difícil, mas... o que aconteceu? E aí a gente não tinha essa ideia de marketing, de divulgação, não tinha rede social, nada disso. Então, era o boca a boca. E o boca a boca funcionou muito para mim, porque eu entendi também no início, e aí eu já falo diretamente para aquele que é tímido, que eu sou ótimo tecnicamente, mas não consigo falar em público. Investe nisso. Na listinha ali do to-do list para você... vai investir primeiro, né? Oratória. Você precisa falar poder da comunicação. E saber falar. A primeira... Por que eu fui para Portugal? Eu dei uma palestra em Coimbra, fui convidada, porque aí já pulei um pouco nos anos, mas só para contextualizar a questão da fala. Eu saí do púlpito. Um médico que estava lá em Coimbra me assistindo falou, eu quero que você seja minha advogada. Porque... A visibilidade. Eu tô encantado, assim. Isso. Não, aí olha o que ele falou. Eu estou encantado com a sua agressividade elegante. Aí eu... Agressividade elegante, tá bom. Como eu estava colocando o meu ponto de vista ali, era meio que um debate. Se comunicar, né? Eu coloquei de uma forma segura, assertiva. E você não precisa ser grosso para ser assertivo. Você não precisa, né, sabe, ser mal educado ou... Nada que você saia do prumo e do decoro, sim, que eu acho que a advocacia tem que ter e tem que respeitar isso. Ele falou assim, eu quero que você seja minha advogada. E aí eu percebi que, assim,
essa área especificamente, eu naquela época, hoje tem muita gente no direito médico que fala isso, mas eu brinco que eu ainda estou lá com os dinossauros do direito médico. Tem o dinossauro mor, que é o nosso amigo Eduardo Dantas, que é um querido e é uma referência na área, mas quando ele começou, uns 5 anos antes de mim, já está com 30 anos aí de advocacia, vou fazer 25, então, naquela época a gente tinha poucas referências, né? Então, quando você acredita e você acredita em você e acredita no que você está fazendo, você já está vendendo a sua autoridade de uma certa forma. Autoconfiança é o primeiro ponto. Exato. Né? Então, assim, ser tímido, você pode ser muito craque, muito técnico. Você pode ser um advogado incrível, mas você não é completo se você não tem uma boa oratória. E eu não estou sendo exagerada, porque o advogado completo, ele precisa falar bem, ele precisa se expressar bem, ele precisa comunicar sem nenhum entrave, porque ele tem o quê? Audiência, sustentação oral. Ele precisa, inclusive, quando está falando com o próprio cliente, ter clareza no que está falando, ter clareza no seu raciocínio, né? Exato, começo, meio e fim. E precisa ter confiança. Se você está falando ali, a não ser que você realmente, assim, aquele teu caso, você não está muito confortável, porque aí vem com a outra questão, que é estudar o que você vai falar. Isso é um ponto que você, logo no início, você falou assim, é um público criterioso. Hoje eu te digo, assim, sem medo de errar. Todos os congressos que eu faço, que eu presto assessoria para algumas sociedades médicas, eu estou onde o meu cliente está, que para mim é o que interessa. Uhum. Desde o início, sempre me chamou a atenção, por exemplo, um colega falar, você cobra consulta? Eu falei assim, como assim? Claro que eu cobro consulta. O nicho ajudou até nisso. Por quê? O médico cobra consulta. O médico cobra consulta. Ele entende isso. Então, o advogado sempre se valorizou pouco. Sim. Então, se você não se valoriza, você não consegue passar uma autoconfiança ou passar para o cliente. Uhum. E aí, aquela questão de preço e valor, né? Você não consegue passar o seu valor, que independente do preço que você vai cobrar, ele quer você. Uhum. Porque foi o que aquele português falou para mim quando eu saí de lá. Eu quero você com a minha... Eu tinha feito proposta de honorários? Não. Eu tinha falado quanto era a minha hora para ele? Não. Eu tinha feito uma palestra e ali ele falou, pô, quero essa pessoa. Agora, se eu tivesse falado assim e exposto o meu ponto de vista, assim... porque eu sou tímida, eu não ia ter aquele cliente. Linguagem corporal, eu falo que é o primeiro cartão de visita que você tem, né? Uhum. É a forma como você se comunica, a forma como você se expressa, porque tem a linguagem corporal também, como você falou, se você tivesse se encolhido toda... pedindo desculpa por estar ali quase, né? Olhando para baixo, não estando ali numa postura, né, de Mulher Maravilha, que a gente fala. Que essa postura, na verdade, é a postura de que você tem autoconfiança. Você está aberta. E você olhar as pessoas no olho e você trazer a sua voz, né? Se expressar com clareza, isso chama atenção para você. E tem gente que não gosta de chamar atenção de uma boa forma, né? Mas você pode chamar atenção positiva, com decote no umbigo. Tem gente que chama atenção de outras formas. E você pode chamar com o teu conteúdo. Então, você trouxe ali aquela credibilidade com relação a você, pela sua postura. E isso que você falou da comunicação, eu também concordo. Tem poder quem tem uma boa comunicação. Exato. O mundo é dos bons comunicadores. Exato. Se você se comunica bem, você pode estar numa reunião e você se comunica bem, você pode estar numa audiência e você se comunica bem, você pode estar fazendo uma sustentação oral e você se comunica bem, você conseguir chamar a atenção dos desembargadores que estão ali, né, naquela sustentação oral, você pode estar dando uma palestra e conseguir se comunicar bem e prender a atenção do seu público. Você pode estar gravando um vídeo, você pode estar numa rede social, ou seja, é o poder da comunicação, ainda mais hoje em dia, que a gente tem rede social, então você pode aumentar esse poder da sua comunicação para que você possa levar ela para vários lugares, vários ambientes, e inclusive internacionalizar como você fez. Sim, isso do que eu estava falando do público criterioso do médico.
Hoje, sem medo de errar, todas as palestras que eu dou, após a palestra, quando tem tempo de aula ou quando é algum seminário ou uma mesa de debate, tem pergunta. E aí é prova oral. Então, quando eu falo ser corajoso, porém responsável, se você fizer isso, eu consegui o contato de não sei quem que vai me botar lá e eu vou... Vai, mas vai preparado. Porque pode ser a última. Porque eles vão te fazer perguntas e não adianta o embromation. Depende, doutor. Não sei. Não. É pergunta com resposta coerente e certa, porque eles vão verificar. Hoje em dia, inclusive, com as redes sociais, com a internet, com todas as informações online, com inteligência artificial, dificilmente vai passar batido um erro. E esse erro vai fazer com que você feche as suas portas, porque hoje nós somos o quê? A nossa marca, o nosso nome, nós somos o que a gente tem de valor, né? Então, a partir do momento que você fatalmente, né, age contra esse seu patrimônio, você colocou em risco ali a sua carreira, o seu nome. Então, o boca a boca ainda funciona assim, até porque o médico tem muita noção disso, da ética na ética da entrega, né? Ele não vai se encher de graça por um advogado que está rodando a chave da Ferrari. Não vai, não é esse que ele vai querer para representá-lo num processo ético junto ao conselho, não é. E outra coisa... Eu falo, desculpa te cortar, Nada. Eu vejo assim que quanto mais senso crítico tem a pessoa, isso independentemente da profissão que ela exerce, mas o senso crítico, o conhecimento que ela tem, ela não se ilude com certos tipos de coisa. Pelo contrário, aquilo afasta ela. Então, afasta ela, aquela pessoa que fica ali querendo se vender, mas mostrando bens materiais em excesso. Né? Querendo achar que aquilo é o importante, porque você pode estar de Chanel, de Armani, você pode estar linda, cheia de marcas, cheia de ouro, cheia de tudo, mas de uma forma elegante. Que você está primeiro do que as coisas que... Sim. Porque isso... Não são só as coisas materiais que estão te vendendo. Exato, é isso. Você tem aquilo porque você adquiriu... Mas é importante a gente fazer o parênteses que... Essa história de ser politicamente correto e que se eu quiser botar uma mecha de cabelo roxa, uma azul, usar um piercing bem aqui e chegar de bermudão, não vai te contratar. Eu tô falando que eu estou sendo preconceituosa, que você não pode andar assim? Óbvio que não. Você pode andar como você quiser. Ninguém manda na sua vida. O que a gente está aqui tentando fazer é dizer, olha, para você fechar bons contratos, para você ter clientes que sejam clientes robustos, que vão alavancar a sua carreira, que vão te auxiliar, e se você quiser adotar essa imagem, ok, mas saiba, existe, não é mito, não é preconceito, não é nada, é porque essa coisa do politicamente correto, ela tá chata num grau que as pessoas não querem que você fale a verdade. Então, assim, você quer ouvir a verdade? A verdade é que você tem que estar bem vestida, limpa, de preferência cheirosa, por que não? Bem arrumada, bem apessoada, falar bem o português correto, inclusive. Mostrar conhecimento técnico com Exato, sustentabilidade. exato. E aí já vem trazendo um pouco que o conhecimento técnico é importante, alinhado com outras habilidades comportamentais, como oratória, estar bem vestida, estar vestida adequadamente ao ambiente onde você está. Até a postura. Eu vou ficar assim aqui? Não, é a postura, como você se coloca, como você fala, tudo isso ajuda. E engraçado que o esporte, eu sempre faço a correlação, Sim, porque perfeito. Como eu sou mãe de duas e eu falo para muitas mães, eu tenho um dos meus propósitos, uma das minhas bandeiras é o combate à violência doméstica, então eu atendo algumas assistidas que precisam de orientação e auxílio. Eu falo que o esporte muda vidas. Porque até o olhar, se você entra num jogo com o olhar cabisbaixo, meio... vão jogar em você. Sim. Você sem ter o medo, né? Exato. Você pode estar se pelando ali, sabendo até que o outro time é melhor, que tem uma atacante que ataca pra caramba,
Mas é a posição de Mulher É a Maravilha posição de mesmo. Mulher Maravilha. Olhando pra cima, bora lá, não sei o que. É isso. Sangue nos olhos, Sangue né? nos olhos. Então, tem que ser. Isso quer dizer que eu tenho que ser agressiva? Não. Mas que eu tenho que ser firme na minha postura e principalmente. E aí, uma vez me perguntaram isso, eu fiz até uma palestra em volta dessa palavra. E uma palavra, o que você falaria assim, bem genericamente, para auxiliar, alavancar a carreira de alguém? Seja intencional. Uhum. Ser intencional. Perfeito. Porque a intencionalidade nas suas escolhas, nos seus hiperfocos, porque você precisa hiperfocar em determinadas coisas. Nós não vivemos mais a era do generalista. Isso, quem não sabe disso ainda... Eu entendo, se você está lá no interior, que você tem uma vara, aquele fórum micro, que o próprio juiz é generalista porque ele atende tudo. Uhum. Entendo. Fora isso, e isso também não é justificativa, tá? Porque a gente tem muitos especialistas bons em interior. Que hoje, com toda a ferramenta que a gente tem aí de tecnologia, consegue atuar em qualquer lugar. Por que eu consigo, com 1.800.000 advogados, por que eu consigo atuar no Brasil inteiro? Fora do Brasil. Por que a pessoa vem lá na Carolina Minsen, tendo 1.800.000? Tem que ter... Assim, eu digo também uma coisa, você não tem que imitar, mas você tem que se inspirar. Se inspirar. Porque o ser única, ter o seu posicionamento e não sair imitando as pessoas, faz toda a diferença. Eu brinco, quem quiser entrar no meu Instagram para ver, assim, pô, mas o Instagram dela não tem uma palheta, não tem uma identidade visual. Não tem, porque, como eu falei, eu já estou há muitos anos, a minha carreira alcançou o que eu gostaria que alcançasse. Eu tenho muitos sonhos e muitas coisas que eu ainda quero fazer, mas por conta de ter dado certo, eu nunca mexi nisso. Sim. Então, o meu perfil hoje, ele mostra um pouquinho da minha família, do que eu gosto de fazer, que eu brinco que eu jogo até hoje, que inclusive é minha terapia, quer dizer, minha terapia não, que as minhas amigas psicólogas que não me ouçam, mas que é terapêutico. Mas ajuda, é terapêutico. Com certeza, o meu vôlei hoje é terapêutico para mim, mas ali eu coloco pedaços da minha carreira. Eu vou no congresso, amanhã eu vou publicar o congresso que eu estive agora, até sábado eu estava em BH, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Amanhã estou embarcando para Madrid, que eu vou para o Congresso Europeu de Direito Sanitário, que é o direito médico lá. Eu procuro intencionalmente... Mas isso é intencionalmente. Você vai trazendo... Você está nos lugares intencionalmente, ou seja, desde nova, quando você falou, você começou, não tinha ninguém, você ia lá no CRM. Porque não tinha site. Gente, não existia site. Você tinha que ir atrás. E aí você foi intencionalmente construindo a sua carreira. E como você falou, o seu posicionamento, a sua marca, a forma como você se coloca na rede social, precisa ser intencional. Então você traz ali os eventos onde você está, os congressos onde você palestra, e você coloca ali, embora você não tenha paleta... Gente, paleta de cores é a cerejinha, a última coisa. Porque se você não tem posicionamento nenhum, mas está preocupado com paleta... Exatamente. Eu acho que você tem que ter a sua identidade, mas acima de tudo, você tem que ser única. Você tem que ser... porque assim, as pessoas estão cansadas de mais do mesmo. Mais do mesmo, como você entendeu? falou. Tem então, muito assim, mais do mesmo na rede social. Muito. Então, eu entendo que, poxa, mas tem que ter um perfil que seja... Gente, tem que nada. Você tem que ser você. Se o que você é e o que você conquista, né, ou o que você vai construindo, traz a sua autoridade, forma a tua autoridade... Tá feito. Coloca ali para o mundo ver, porque não adianta você ser bom, você tem que ser visto e parecer bom. Porque ainda tem isso, que é a questão... Pode ser que você tenha um sócio, uma sócia... Carol, eu gosto mais de escrever. Não quero ter contato com o cliente. Eu gosto do operacional. Eu hoje sou muito mais captadora e eu faço muito mais... a interface com o cliente do que a parte operacional do escritório. É isso que eu ia te perguntar. Como que hoje você consegue
separar isso, porque como você viaja muito, você está muito em congresso, você dá muita palestra, você participa também de muitas associações. Aqui no Rio de Janeiro você é presidente da aba. Sim, você não, a nacional mesmo. Hoje eu tô... Você está na aba do Rio de Janeiro também, não tá? Não, mais não dá. Você tá na aba nacional. Eu tô na nacional, mas assim, eu auxilio muito a Elaine junto à estadual, no sentido de o que ela precisar... A gente faz essa interface com a nacional, ela tem contato direto com o Dr. Esdras, óbvio, mas assim, toda ajuda é bem-vinda. Então, né, a gente, e pela amizade mesmo, a gente é uma ajudando a outra. Essa questão do feminino também é muito grande. A aba tem muito mais mulher do que homem, por exemplo. Hoje, eu tô na seccional, eu estou no estado do Rio pela OAB, mas nacionalmente eu estou como presidente da Comissão de Direito Médico da ABA, da Associação Brasileira de Advogados, e também presidente da Comissão Permanente de Direito Médico, Saúde e Bioética do IAB. Ah, sim. Então, eu juntei as 3 presidências nesse período aí e tenho tentado fazer o que era o meu propósito, que quando começou cuidando de quem cuida, né? Era o meu jargão. Eu falava, qual é o seu propósito? O que você faz? Eu cuido de quem cuida. Porque o médico precisa ser cuidado. Porque além de nichar, eu subnichei. Porque eu nichei para o direito médico e subnichei para a defesa médica. Para atuar na defesa do médico. E essa posição eu sempre defendi com unhas e dentes. E a isso eu acredito... a gente pensando assim, o que você acha que fez diferença? Isso fez diferença. Isso fez diferença porque o que é a dor do nosso cliente? É o problema que ele está enfrentando. E aí, quando eu apostei, por exemplo, nos processos administrativos junto ao conselho, sim, as pessoas dizem, mas é processo administrativo. Pergunta para qualquer médico que você conheça se ele prefere responder uma ação indenizatória, até criminal que seja, sobre um suposto erro médico, ou responder um processo só administrativo que possa caçar o CRM dele. Com certeza ele não quer perder o CRM. Nem suspender, nem nem tomar... Tem muito medo com relação à reputação Então, deles. assim, quando eu percebi essa questão e aí entendi que, assim, cara, eu quero isso. Eu tive a coragem, e aí é o que eu falo da coragem, né? Que temos que ter coragem com responsabilidade, mas nesse momento foi mais coragem mesmo, no sentido de não via, ninguém tinha um advogado mais antigo que eu sabia que fazia no Rio, mas eu não via mais ninguém fazendo. Eu vou fazer. É isso que eu quero, eu vou. E aí, antes, eu fazia tudo. Tudo no direito médico. Eu sempre fui... Eu também fiz especialização em Direito das Famílias e hoje, se você for perguntar... no seu escritório tem as 2 áreas, né? Na verdade, o meu escritório hoje tem várias áreas, mas eu cuido do direito Sim. médico e Direito das Famílias. Eu atuo nas audiências, nas sustentações orais e no trato com o cliente efetivamente. Só que... se eu puxar hoje a minha carteira de clientes, 90% dos meus clientes de direito de família são médicos. Porque daí ele cria uma confiança muito grande em você e aí pergunta se você pode ajudá-lo em outras questões. E aí que eu ia te perguntar era como que você foi depois construindo o seu escritório, porque você foi depois tendo que estar mais presente... Nessa atuação mesmo, de ser captadora. Né? Chega uma hora que o advogado gestor, dono de escritório, precisa dar aquele clique, e aí a gente já entra para aquela advocacia também empreendedora, que ele precisa saber que ele precisa separar um tempo para prospectar. Ele precisa fazer algo, seja... E hoje em dia é bem mais fácil com a rede social, hoje é bem mais antigamente fácil, era no pezinho. Na sua época era no pezinho, eu era tinha que estar lá, SRM, eu tinha que... conseguir estar nos eventos de médicos, ou seja, é o seu tempo mesmo, é o seu tempo. Então, você precisou separar ali o seu tempo para você começar a fazer isso. E aí, como é que você foi depois construindo a sua equipe, desenvolvendo o seu escritório e virando essa advogada gestora, empreendedora? O que acontece? Eu nunca tive medo de ser disruptiva, assim, em algumas coisas, né? E eu me lembro que quando eu falei... Hoje você tem até mentoria sobre isso na internet e tal.
Mas eu me lembro, eu nunca quis ser um escritório de tamanho grande. Sim. Eu falei para você, eu trabalhei num escritório muito grande, nós tínhamos 2 andares, era uma loucura e tal. Eu sempre quis um escritório menor, que não tinha esse nome de escritório boutique, né? Que hoje é a boutique. Que hoje é a boutique. Mas, depois que gourmet, eu entendi que o seu escritório é um escritório boutique, porque eu quando era sozinha, era só direito médico e direito das famílias, eu entendi que quando eu fui crescendo, porque aí é aquilo, né? Se balançando todos os pratinhos e tal, vendendo almoço para pagar o jantar, não sei o quê. Aí você vai crescendo, outros problemas vão aparecendo, né? E aí você fica, não, mas espera aí, eu orei muito para ter esse problema, né? De não estar dando conta da demanda. Vamos crescer. Então, outro tiquezinho. Para crescer, você precisa de mais alguém. Seja contratado, seja parceiro, seja o que for. E aí, é um investimento que pode ser até mais alto do que você gostaria. Poxa, eu não tenho tanto dinheiro guardado assim, ou eu não estou com tanto cliente assim, mas já estou com cliente suficiente para dar problema. Porque assim, a pessoa às vezes pensa só no dinheiro, no investimento, mas não pensa o seguinte, você com muita demanda, sem poder dar a atenção certa para as coisas que precisam, você pode perder um prazo, você pode esquecer alguma coisa, você pode não dar conta, e aí você está tirando no pé. Todo aquele esforço que você fez para crescer, você cresce e não dá conta do crescimento. Então, e hoje em dia, mais fácil ainda, naquela época, era fichinha. Tudo no fórum. A gente tinha que ir até às 18, porque senão você perdia para protocolar, era papel, era impressora, era assim. Eu fico pensando, gente, hoje é tudo muito filé mignon, entendeu? E se você estava no Leblon, você ainda tinha que ir lá para o centro da cidade. Exato. Porque não tinha juizado por ali. Protocolo unificado, nada disso. E nem juizado na Gávea, a Copacabana. Você tinha que ir até o centro, só tinha lá. Hoje, assim, é muito... Hoje é muito filé mignon. É muito filé. E assim, a gente fala isso assim, é antiga. Não, sou, graças a Deus, porque eu acho que isso forja a gente, pessoas mais fortes. Mas, o que acontece? Quando eu efetivamente senti que eu precisava de mais alguém, eu busquei uma assistente para poder fazer a parte operacional, porque naquela época não tinha sistema. Hoje eu trabalho com 2 sistemas no escritório, porque aí tem a gestão pessoa e tem a gestão máquina, que ajuda muito. Não tinha push naquela época, né? A OAB hoje ela fornece isso. A OAB ajuda muito, auxilia muito. Saiba onde é a sua OAB, busque estar lá, até porque o network ajuda, e as comissões temáticas também, porque aí você tem contato e faz parcerias. E o que eu achei que, assim, eu falei, eu vou arriscar nisso. O ser disruptiva tendo o escritório boutique. Eu vou continuar fazendo as 2 áreas que eu quero. A minha assistente, de fato, era só minha assistente, não era uma outra advogada que poderia ter a área dela, que hoje no escritório a gente tem outras advogadas que atuam nas suas áreas específicas. Então, é um escritório boutique que aumentou no atendimento direto, sim. Mas hoje, eu sou full service. Por que eu sou full service? Escritório boutique não pode ser full service. Pode. Sabe por que pode? Para qualquer coisa. O meu cliente que vai lá... Não, mas para o seu cliente é o médico. Sim. O cliente que chega no Martins Minsen... Só que ele pede outras coisas. Você foi aumentando por causa da demanda do seu cliente. Sem crescer a minha estrutura. Por quê? Eu fiz parcerias... E hoje, se eu tiver um problema trabalhista, doutora Daiane Preisler, que é uma amiga minha de faculdade, de mais de 20 anos de amizade, que eu confio plenamente, se eu tiver que mandar embora um funcionário meu, Dai, por favor, me socorre, o que eu preciso fazer? Confio de olhos fechados. Meu cliente está com problema trabalhista, eu sei que você não faz, mas eu tenho quem faça para você. Ele vai sair do meu escritório com o problema dele resolvido, porque ele vai ter a pessoa para resolver, sem que eu efetivamente tenha que trabalhar, e você, combinando com seus parceiros, você vai ter o reference fee daquilo. Eu vejo... então você aumentou as áreas, mas trazendo parceiros. Eu tenho todas as áreas hoje. Você não trouxe, você não incorporou no seu escritório. Você tem os parceiros que prestam serviço para você, white label. Exato. É que, na verdade, eu não gosto de dizer que eles prestam serviço para mim. Eles prestam serviço para o meu cliente e são meus parceiros. Cada um vai emitir a sua nota. O reference fee, da mesma forma que eu indico para lá,
indica para cá, e aí você está ganhando pela sua indicação. Você não vai dizer para o seu cliente nunca que você não tem solução para o problema dele, porque a solução do problema dele pode ser um nome. Porque isso eu falo que é quando você alcança o ápice da autoridade, é quando você o seu nome é resposta à pergunta do cliente com problema. Eu tô com um problemaço médico, Lisandra, pelo amor de Deus. Carolina Minsen vai resolver o seu problema. Isso é autoridade. Então, se eu tenho um problema trabalhista, Daiane Preisler. Ela vai resolver seu problema. E aí, óbvio, tem que ser uma pessoa que você confie, que vai prestar um trabalho bom. Porque está sendo colocado, porque ele procurou você. Você está anuindo aquilo, né? Você está anuindo. Então, tem que ser alguém do seu naipe, assim, de atendimento, que preste... com o mesmo propósito, com os mesmos valores, com o mesmo tipo de atendimento, com conhecimento técnico que você chancela. Exatamente. É bem difícil chegar nessas parcerias. Como que você chegou? Como que você foi construindo essas parcerias? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu tive alguns parceiros que mudaram ao longo do tempo, exatamente por isso, porque não é assim, a pessoa me roubou, me furtou, me traiu. Não, às vezes você não deu liga, não sabe? Deu liga, assim, não teve aquele fit, né? Exato. Da forma de trabalhar. É muito diferente de você, a coisa, né, não flui. Ou às vezes só comercialmente mesmo, você só indica, a pessoa não te indica ninguém, não faz nenhum trabalho, né? Sim, a parceria tem que ser ganha-ganha, né? Ganha-ganha. É muito interessante você no final do mês entender que você, faturou bastante só com referência. Porque parceiros são outra forma de marketing. Exato. Sem você fazer esforço. Exatamente. Porque ele indica para você, você indica para ele, é networking, né? Isso parceria, aí, parcerias estratégicas. O que eu comecei a fazer? Além de estar nesses... porque no início eu não trabalhava... Porque o direito médico, muita gente acha que é só trabalhar com médico. Mas é profissional da saúde. Então, o que eu fiz? O que eu fazia? Eu ia no Crefito, eu ia no CRO. Tenho até um julgamento no CRO. Você atende dentista também, né? Hoje, já tenho só alguns clientes que são meus clientes há muitos anos, mas eu já não atendo mais. Eu já indico para o meu parceiro que trabalha só com direito odontológico. Porque o que eu queria? O que eu queria alcançar? Trabalhar mais exclusivamente para uma quantidade menor de pessoas, para poder exercer da forma que eu queria, aquela advocacia bem artesanal, de excelência mesmo, do início ao fim, e aí o que eu falei, ser grande no tamanho físico. Sim. Eu não tenho interesse em 10 contratos de 10 mil reais. Eu prefiro um contrato de 100 mil. Porque hoje, o que eu penso? Qual é o foco da pessoa? É o modelo de negócios que você escolheu. Eu falo assim, gente, é modelo de negócios. Exato. Então, você escolheu um modelo de negócio como se fosse uma alfaiataria. Você vai numa alfaiataria, você vai ter uma roupa, um terno feito sob medida para você. Não é a mesma coisa de você ir numa loja de departamento, numa Zara da vida e comprar. Exato. E a Zara é melhor do que uma Renner. Então, você vai escolhendo ali aonde você quer levar a sua demanda. Exato. Então, se você escolhe um tipo de advocacia alfaiataria muito personalizada, você sabe que você tem que estar ali nos ambientes para construir o seu nome, a sua reputação, para o tipo de cliente que você quer também, porque não é qualquer médico que te procura. Exato. Porque médico, a carreira, né, tem bastante profissional, como advogados. Mas não é qualquer médico que vai na Carolina Minsen, porque você tem um valor, né? Se não fechar, ele não vai fechar por esse impeditivo. Sim, por esse impeditivo. Mas eu posso indicar ele para outro. Entendeu? Porque hoje, é por isso que eu falo assim, não é se comparar ou imitar, porque cada um é de um jeito. E se eu tô começando, eu vou ficar me comparando a uma pessoa que já tá há 25 anos aí de chão? Não. Até porque isso só vai trazer frustração. Então, é se inspirar, é buscar, né? O que é importante? Você ter um nicho. Isso aí é mais do que... O generalista, para início de carreira, eu até acho super importante. Porque como, por exemplo, o direito médico você não vai ver na faculdade, você tem uma oportunidade de entender... Poxa, como é que é trabalhar na saúde? Como é que é trabalhar no direito médico? Gostei disso. Porque...
né? Você não Você vai vai se entendendo aonde se você não gosta tiver de estagiado, atuar. porque na faculdade provavelmente você estagiou civil, e dentro do civil, né, família, sucessões, criminal, previdenciário, você tem aquele Trabalhista. muito trabalhista, né? É o que dá, porque são 5 anos de faculdade, também não dá para, né, você... A não ser que você tenha ido para o escritório grande, você consegue já ir para um mercado de capitais, societário, mas aí sim, você tem que começar mas mesmo assim, desde exato. cedo. Tem algumas áreas, algumas pessoas que têm sim o objetivo, eu quero um escritório muito grande, uma máquina que funcione sem mim. O escritório boutique da formatação que eu sempre quis, de modo geral, se a pessoa vai para lá, ela quer a Carolina. Ele tá pagando para isso. Exatamente. Então, você tem que entender que é isso. É personalizado. É personalizado. Então, é o meu telefone. Quando ele fechou comigo, eu sou o telefone de emergência dele. Que eu sempre falo, eu posso não te responder no mesmo dia, mas em menos de 24 horas eu vou responder. E aí, isso também me leva... As pessoas, mas isso é uma prisão. Não, isso é uma libertação. Porque eu posso estar esquiando nos Alpes que eu vou atender o cliente. E eu atendo. E isso não me impede de fazer o quê? Que hoje, que aí com o passar do tempo, porque assim, eu fui mãe mais velha, fui mãe com 34 anos. Já com a minha carreira bem mais avançada, porque em tese era a programação, só que é aquilo que eu falei de nem tudo a gente controla. Tive 5 gravidezes, foi difícil eu conseguir ter as minhas filhas, elas foram muito queridas, mas eu achava assim, agora eu vou parar de tomar pílula, vou engravidar e tá tudo certo. Não era assim. Pois é, né? Hello, minha filha, não é assim que a vida, né? Mas, enfim, tive as meninas e hoje, acho que de 2015 não, de 2020 para cá, 2015 começou, que foi quando nasceu a minha segunda, eu comecei a ter férias. E aí, férias, por quê? Porque eu já tinha o escritório estruturado, nós já tínhamos tido a transição para o online, né, para as coisas digitais, processo eletrônico, a coisa já tinha facilitado, porque graças a Deus essas coisas foram evoluindo também e isso me auxiliou demais. Sim. Você ter um sistema jurídico para controle de prazo, controle de processo, tudo isso é fantástico. E você, com o tempo, você vai fazendo os seus modelos, você vai... Né? Eu tive um período, alguns anos que eu fui professora. Hoje não cabe mais assim, eu dei aula, acho que sei lá, 5, 6 instituições. Hoje é muito mais raro, eu dou aulas assim muito mais específicas, porque eu gosto muito a parte acadêmica. Eu já estou caminhando agora para o meu 14º livro. A segunda coordenação de obra, eu gosto de escrever, eu gosto de estudar. Isso é uma outra coisa que é difícil fazer o tique, mas é importante. Faça o que você gosta de fazer, que isso com certeza ajuda muito, porque quando você estiver trabalhando meia-noite, ou se quando não for o que você gosta de fazer, é tortura. Exato, entendeu? Eu gosto de ir para o escritório, eu gosto de estar no escritório, não mais do que estar com as minhas filhas. Isso é fato. E aí a questão, por exemplo, do recesso. Tem muito advogado que adora postar, né, que está trabalhando, está dentro do escritório, no recesso e tudo mais. Eu falo, isso, se você está no início da carreira, é isso aí mesmo. Mas a partir do momento que você consegue passar para o seu cliente que você pode estar no Nepal, que você está ao alcance dele, você não precisa estar se sacrificando de não aproveitar o momento, porque esse é um outro tique. Entenda que a sua saúde mental e física, se não estiver sendo cuidada, vai chegar a conta em algum momento. E todos nós somos substituíveis. Com certeza. Porque se a gente morre, outro vai fazer o que você está fazendo. Pode não fazer igual. Não somos, nenhum igual ao outro. Mas você vai ser substituído. Então, entenda. O tempo de um recesso... mas eu trabalho numa área que o recesso não importa. Eu trabalho com saúde. É óbvio que o recesso, em tese, não importa. E família, porque tem busca e apreensão de menor que mãe não entregou, tem uma série de coisas que acontecem no recesso. Mas, de fato, todos os processos que a gente acompanha, e de 2018 para cá, graças a Deus, inclusive os administrativos, porque o CFM foi na mesma linha, do 20 ao 20, não corre prazo. Então, mas eu só trabalho com criminal, que isso não tem... Ajusta.
Ajusta, porque é um período de fechamento de ciclo. Eu trabalho com ciclos, adoro. Eu sei que tem gente que não liga para aniversário, não liga para data, não liga para isso. Eu gosto. Eu acho que são coisas assim, para você fazer a conta, sabe? Para você fazer o prós e contras daquele ano, bati as metas que eu queria, cheguei onde eu queria, o que eu fiz que eu não vou repetir no outro ano. Fazer o planejamento para o próximo ano, Exato. 2026, né? Como é que foi 2025, deixa eu ver como é que vai ser 2026. Exato. O que eu vou ajustar, Exato. o que eu vou continuar fazendo, o que eu vou melhorar. Foi assim que eu decidi ir para Portugal. Como é que foi? Pô, foi Nossa, a gente tá chegando já no final aqui. Eu tinha tantas outras coisas para perguntar para você. A gente vai ter que marcar de novo. Vamos, porque a gente pode falar de advocacia internacional, que isso é bem interessante. Mas fala aqui, como eu cheguei lá foi o seguinte. Como você chegou lá? Porque eu acho que o pessoal quer saber como que você internacionalizou a sua advocacia. Eu resolvi dar esse passo pelo seguinte. Depois que eu tive as meninas, eu comecei a olhar mais para o entorno, assim, de criação de filho. Sim. Será que o Brasil vai estar bom para elas? Segurança, né? E determinadas coisas começaram a acender que não... Eu vivi a vida. Eu realmente sou uma pós-maternidade que começou a olhar com outros olhos. E pensava já nisso, elas vão para fora, vão morar fora. E eu sempre gostei muito de viajar. Eu brincava, antes de ter filho, que eu trabalhava para viajar o mundo. Eu amo viajar. E conhecer novos lugares. E realmente, assim, fora do nosso país, todo o país tem problemas. Todo lugar tem violência, tem um maluco ou outro que vai atirar em algum lugar e tal. Mas de fato... Quando você está na Europa, em alguns países especificamente, nos Estados Unidos, em alguns lugares especificamente, ainda mais para nós cariocas que vivemos aqui, não preciso nem evoluir, né? A sensação de segurança é outra muito coisa. maior. É você estar fazendo uma paz, né? Videoconferência, eu estava saindo do escritório no Porto, 11 da noite, fazendo vídeo. Aí minha mãe, que horas são aí? Eu falei, 11 horas. Ela, guarda o celular. Aí eu falei, mãe... De tirar. A gente vai tão condicionado que quando eu fui a Portugal da última vez, eu estava com uma colega portuguesa e a gente estava saindo de um lugar que ela me levou lá em Lisboa para conhecer e já era, Carolina, 1h da manhã. E a gente saiu andando desse lugar e tava um breu, só nós duas na rua andando. E a gente estava andando num lugar que parecia que era ali, tinha um negócio para passar trem, não lembro o que era. E só nós duas andando e eu assim, olhando, sabe, desesperada. Assim, gente, será que vai surgir alguém aqui? E ela calma, andando, falando. Eu falei assim, ô Mila, não é perigoso a gente ficar andando aqui? Ela, não, relaxa, mas só tem a gente andando aqui na rua. Aí ela, não, a gente vai ali para pedir um Uber, né? Eu falei assim, mas como assim a gente vai pedir Uber? Não, ela pegou, sacou o celular e pediu o Uber. E eu desisto para ela, calma, aqui não tem problema, não tem perigo. E Lisboa, né? Sim, não era uma cidade pequena. Eu falei assim, gente, a gente sai do Rio de Janeiro assim tão condicionado a ficar alerta a todo momento, que quando a gente vai para um país minimamente seguro, a gente estranha. Estranho. Foi isso, a minha mãe falou assim, desliga o celular. Quando eu vou para o centro para fazer sustentação oral, para despachar um processo, para fazer uma audiência que seja, agora eu vou de Uber, porque antigamente eu ia de carro, parava e ia andando. Aí você vai num movimento, né? Aí eu continuei fazendo isso, aí eu tirava tudo, tirava todas as joias e ia andando. Hoje eu vou de táxi ou Uber para parar na porta e depois eu saio da porta e é isso, infelizmente é isso que a gente vive aqui. Então eu falei, vou pensar nisso. Eu sou portuguesa também, então falei, bom, vou... E aí fui nessa de network, e aí eu falo isso, esteja nos ambientes certos, que né? sejam ambientes para você positivos, nada que te faça mal, mas estejam nos ambientes certos, seja intencional nas suas escolhas, né? Eu não estou falando de ser artificial em tudo, não, tem que ver se isso é bom para mim. A pessoa confunde intencional com falsidade. Não tem nada a ver. Intencional é você saber o que você quer construir, quer conquistar, e assim, aonde eu preciso estar para me conectar com as pessoas certas fazer e criar boas. Exato. Pensar nas escolhas, né? Não agir só no impulso o tempo inteiro. E aí, por conta dessas reuniões e tudo, eu conheci um advogado que falou, olha, vai ter um evento em Coimbra
e o que você acha? Aí eu acabei falando com o Eduardo, que já estava nesse evento e tudo mais, enfim, acabou que consegui ir palestrar lá. Foi o que aconteceu a esse português, esse médico, foi nesse evento, meu primeiro evento em Coimbra. E aí, dali, aconteceram os convites para dar aula, para estar junto. Eu falei assim, vou fazer a minha ordem. Fiz a ordem. 7 meses, 8 meses depois acabou. Né? Você entrou com o pedido, que daí acabou. Entrei com o pedido. A reciprocidade. 8 meses depois acabou a reciprocidade. Tem coisas que é Deus que vai te direcionando, Exatamente. Né? E aí, eu me lembro, foi 2022, acho que 2023 acabou a reciprocidade. E aí, eu falei assim, vou começar... uma coisa, gente, é o que eu falo de estar preparado. Eu fiz um curso de português de Portugal. Não caia na ilusão de achar que você vai conseguir ler contrato, conseguir fazer. Não vai. Você precisa se preparar para chegar como autoridade, porque eu tive essa vantagem. Eu já cheguei lá com um monte de livro publicado, já referência na área, já conseguia, e aí é na cara de pau mesmo que eu falo. Já fui lá no Conselho de Medicina, já fui fazendo o que eu fiz lá atrás. Porque eu estava começando. Tem que começar de novo. Exato. Então, assim, lá tinha você vantagem. É estrangeira. Exatamente. Eu tive a vantagem de já ser referência e eles têm o direito médico do Brasil muito forte, assim. Eles sabem que aqui a gente é forte, a gente estuda, a gente... mas tem que começar de novo. É mas outro tem país, que começar, é outra cultura. Exato. E aí, o que eu já entendi também? Temos muitos médicos que estão... brasileiros, muitos médicos brasileiros lá. Se estabelecendo lá. E muitos que estão fazendo lá e cá, que é o que eu faço hoje. Hoje eu tenho lá... Inclusive hoje, que aí é o que eu falo das parcerias, tudo é constância no teu modus operandi. Se eu trabalho assim aqui, eu vou trabalhar lá. Hoje eu tenho parceiro em Lisboa, parceira em Braga, parceira no Porto. Por quê? Porque eu não preciso estar lá fisicamente. Eu hoje, assim, realmente lá, eu foquei no consultivo muito mais do que no contencioso. Não me interessa hoje lá pegar processo, mas mesmo assim os meus clientes vêm para mim e eu indico. Então, o que aconteceu? Foi realmente um crescimento natural que eu hoje tenho cuidado de não aquecer muito, porque eu tô assim num momento que aqui está me consumindo muito, eu não estou tendo muito tempo. O primeiro ano eu fui para lá 4 vezes, o segundo ano eu já fui 3, e esse ano eu fui 1, porque eu realmente tive uma demanda muito grande, estou tendo, agora eu vou de novo, que eu tenho esse congresso que vai ser na Espanha, vai ser em Madrid, e aí depois passo lá. Mas tudo flui, porque hoje Hoje temos... Tem internet, Exato. Né? Tem a Zoom, possibilidade de Zoom. Reunião virtual. Isso é incrível. E aí, e os seus parceiros. Exatamente. E com isso, eu abri o leque para se uma das minhas filhas... Mãe, eu quero fazer faculdade na Europa. Sim. Aí eu inverto a coisa. Ao invés de ficar mais tempo aqui, fico mais tempo lá. Mas, como diz meu marido, eles podem dizer... mas eu vou para os Estados Unidos, mãe. Já tenho parceiro em Nova York e tenho parceira na Flórida. Porque, assim, o mundo... A fronteira existe geograficamente para você apresentar seu passaporte e só. Fora isso, é você ter coragem, você ter intencionalidade e fazer boas escolhas. Porque você pode ser intencional para o mal também. Então, assim, é a intencionalidade fazendo boas escolhas. Porque a nossa vida, o nosso sucesso ou não, ou o que você diz ser sucesso, porque o sucesso às vezes para você não é sucesso para mim, ele é resultado das escolhas que a gente faz. Então, não tem fórmula, mas existem pilares. Né? Fórmula Não existe. 1 milhão em 20 dias. Fórmula... Não. Então, o que é o sucesso hoje? Se você perguntar assim, Carol, o que você acha assim, que é o sucesso para você? É eu ter boa remuneração, ser valorizada profissionalmente, né? Ser a autoridade ou a referência na minha área, ser reconhecida por isso e ter o tempo para conviver e para ver crescer e para educar as minhas filhas.
Então, esse tempo de qualidade com elas, com meu marido, isso, para mim, é sucesso. Porque a vida é muito curta, né? E a gente perde muito tempo com muita coisa que não constrói nada. Por isso eu sou super fã de uma boa mentoria, de uma boa, de um bom coach, porque se forem bons, eles vão te ajudar. Não é o caminho das pedras, mas eles pelo menos vão dizer, olha, esse aqui é mais tortuoso, esse aqui tem um buraco. Porque na maternidade, na paternidade, a gente descobre que isso não funciona muito não, porque quando vem do pai e da mãe, não vai por aí, que aí é pior. Vai por ali, aí acaba aprendendo na pancada. Mas quando você está adulto, profissional, está buscando o seu caminho, você está vendo uma pessoa que teve o sucesso ou que de alguma forma alcançou o que você gostaria de alcançar, e aí se ela for verdadeira e se ela te disser o que deu certo e o que não deu, porque hoje na internet você só vê o que a pessoa quiser postar. Sim. Então, se ela quiser postar só sucesso, você vai achar que é só sucesso. Mas tem muita coisa fake aí, então você tem que estar atento para conseguir separar o joio do trigo e seguir com intencionalidade, fazendo boas escolhas e tendo disciplina, porque muitas vezes a coisa do politicamente correto, eu quero fazer o que eu amo, eu quero fazer o que eu quero. Muitas vezes a disciplina significa você fazer o que você não está muito afim de fazer, mas que precisa ser feito. Então, gente, a gente chegou aqui ao fim do nosso programa, tanta coisa ainda para falar, e que história, que história de vida, que ensinamentos maravilhoso. E só para a gente finalizar, aqui diz uma frase para deixar de recado aqui para nossa audiência, se você quiser concluir assim com uma frase para deixar de inspiração. Eu gosto de falar da intencionalidade, porque eu acredito o seguinte, seja intencional nas suas boas escolhas, porque os resultados das suas escolhas, sejam elas boas ou não, vão te trazer a vida que você vai viver. Então, seja intencional nas boas escolhas. Maravilha. Então, gente, é isso, ó. Boas escolhas, intencionalidade e disciplina para que você possa construir uma vida de sucesso. E se você gostou aqui desse programa, continue aqui, siga o canal para que você possa acompanhar os outros programas e os nossos convidados. Obrigada, Carolina, foi ótimo, Obrigada a você. Maravilhoso. Muito bom.